News, Momento Econômico. Professor Marcos Canhada, satisfação imensa tê-lo mais uma vez aqui no Repórter RMS News. Oliveira Júnior, a satisfação é sempre minha falar com você e com os amigos aí do portal RMS News. Professor, a satisfação é nossa e já vamos aí para as análises, professor. Pelo 21º mês consecutivo, o Banco de Dados da Associação Comercial de Sorocaba, administrado pela Boa Vista SCPC, registrou queda em todos os índices da inadimplência. O número de CPFs negativados passou de 50.201 em julho para 49.644 em agosto. No ano, a baixa foi de 12,16%. A quantidade de registros onde estima-se que, em média, cada inadimplente possui 2 contas em atraso ficou em 71.003, sendo 1,57% menor do que o mês de julho e 18,21% na comparação anual. O valor da inadimplência na cidade é de R$ 45.679.205,96. No ano, a redução foi de 5,37%. O que se analisa nesse cenário, professor? Oliveira, primeiro, uma notícia muito boa, né? Inadimplência é algo que me preocupa muito, né? Inadimplência tira o sono. Inadimplência traz infelicidade para o cidadão. Então, quando a notícia relata, né, que pelo 21º mês consecutivo vem registrando queda nos índices de inadimplência, isso é muito importante. O lado ruim é que o número de inadimplentes ainda é muito alto. Então, temos tido quedas consecutivas, porém ainda dentro de um patamar de inadimplentes muito elevado. Então, aqui é importante a gente dar algumas dicas, né? Inadimplência, solução, planejamento e controle. Oliveira, temos que planejar e controlar a nossa vida. Planejar o que é que eu tenho de renda, o que é que eu tenho de despesa, quanto é que eu preciso poupar. E aí, esse é o planejamento. Depois, controlar. Gastou? Quanto é que eu gastei? Vai marcando, vai jogando numa planilha, vai criando um mecanismo para que você possa acompanhar aquilo que foi planejado. Só assim a gente consegue controlar aquilo que foi planejado e diminuir a incidência, a probabilidade de inadimplência. Então, sempre muito importante olhar para notícias de diminuição, mas lembrando, o número ainda é muito elevado. Em agosto, 49.677 CPFs negativados. É um número ainda bastante elevado, mas essa tendência aí me anima, né, que as pessoas possam estar pensando em planejar e diminuir a inadimplência. Isso é muito bom para toda a economia, é bom para quem está devendo deixar de ser inadimplente, é bom para o comércio, é bom para a indústria, é bom para os preços, né? Porque a inadimplência acaba sendo traduzida em aumento de preços também lá no final. Professor, eu faltei na aula de matemática, mas aqui ouvindo você falar e analisar, esse número representa aí entre 8% a 10% da população ainda devedora na cidade, inadimplente? Se a gente fizer uma conta de uma população, né, de Sorocaba, 49 mil, você está certo. Mais ou menos esse número aí é um número alto, né? Eu considero esse número muito pesado. Então, vem caindo, significa que já foi mais alto. Vamos comemorar. Está caindo, mas é um número muito elevado. 8, 10% de CPFs negativados aí numa cidade, eu considero muito elevado ainda, muito preocupante. Muita gente que vai deitar preocupado, não consegue criar um crédito, não consegue desenvolver a sua vida de uma forma normal. Então, vamos comemorar que há uma tendência de queda, mas ainda nos preocuparmos com a intensidade, e aí orientar
as pessoas a planejar e controlar. Planejar é pensar antes, controlar é durante o período do mês. Começou o mês, vai começar o mês, né? Vamos começar aí já mês de outubro. Então, o que é isso? Preciso no primeiro dia do mês já fazer ali um lançamento. Comprou pãozinho? Lança o pãozinho. Tomou um cafezinho? Lança o cafezinho. Vai controlando e vai verificando a sua disponibilidade. Isso minimiza a inadimplência. Professor Marcos Canhada, no momento econômico, vamos aqui para mais um tema, professor Marcos Canhada, analisando os principais cenários da economia. Professor, eu olhando essa notícia quis acreditar que seja uma notícia boa, não sei qual é a sua visão técnica. Seguindo uma sequência positiva, Sorocaba registrou nos primeiros 8 meses deste ano, até agosto, um crescimento de 138,56% no número de vagas de empregos criadas na comparação com o mesmo período de 2020. Ou seja, a variação partiu de um saldo negativo de 6.550 vagas para 11.029 novos postos de trabalho em 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. De janeiro a agosto de 2021 foram realizadas 70.354 admissões, antes 59.325 de desligamento, o que corresponde a um saldo positivo de 11.029 postos de trabalho. Notícia boa, professor. Deixa eu só colocar uma outra informação para ti aí também. A Toyota está antecipando a contratação dos trabalhadores agora para novembro. Era para dezembro, mas já começa agora em novembro. Melhora ainda mais o cenário? Sem dúvida, André. Oportunidades, postos de trabalho sendo antecipados é sempre bom. Bom, a notícia aí, é interessante a gente analisar o número aí que você relatou, né? Crescimento de 138%. Nossa, onde estamos? É isso. Bom, basta lembrar que nesse mesmo período do ano passado nós estávamos no meio de uma pandemia. Então, naquele momento, os postos de trabalho estavam sendo diminuídos. Então, quando eu faço uma comparação com aquele período, dá esse número percentualmente fantástico, maravilhoso, até parece que está errado. Mas esse número reflete o quê? Reflete uma situação drástica, penosa que nós vivíamos no período equivalente do ano passado. Então, mês a mês, gradativamente, né, os números da pandemia melhorando, né, a economia volta a retomar as suas engrenagens, esse processo é lento, né, nós paramos a economia, então vai caminhando, alguns caminhos mais lento, outros caminhos mais rápido, então a gente começa a verificar sequências positivas no aumento do emprego. E isso, em Sorocaba, uma cidade que a gente pode considerar privilegiada, nós temos favorecimentos, nós temos uma característica industrial, né? Temos números interessantes aí de crescimento. Precisamos lembrar que nós estamos dentro do Brasil, né? E ainda nós temos um acúmulo muito grande de desempregados no Brasil. Nós estamos aí com cerca de 14 milhões de desempregados. Esse número é muito elevado. Quando a gente analisa esse número em relação ao período pré-pandemia, nós estamos com um aumento muito grande de desempregados. Então, temos que recuperar esse número. Então, gradativamente, a economia retomando, né, o seu caminho. A gente espera que com a maior velocidade possível, né, porque o desemprego traz infelicidade, traz transtornos no seio familiar, né? A gente percebe também, Oliveira, muito interessante nesses dados, que começa a crescer muito a informalidade, né? Então, as pessoas não têm disponibilidade de emprego, estão indo para a informalidade. Mas isso também, economicamente, acaba sendo relativamente bom. A gente percebe que quando a informalidade cresce, é um bom sinal, significa que ali na frente nós vamos ter um crescimento positivo no nível de emprego. Então, eu estou bastante otimista,
Em termos de Sorocaba, Sorocaba é uma cidade privilegiada, é uma cidade que tem condições melhores do que a média brasileira de se recuperar, né? E o Brasil, né, que nós fazemos parte do Brasil, que a gente possa manter esse caminho, né, de preferência com uma maior velocidade, com estímulos, né? O governo tem que fazer os seus estímulos, tem que encontrar os seus caminhos para que a velocidade de retomada seja maior e que a gente possa recuperar todo esse transtorno, toda essa tristeza que nós tivemos aí nesse período muito triste que a pandemia acabou trazendo não só para as vidas, mas também para a economia de uma forma geral. Sem nem dúvida, professor. Agora, o que a gente deve ficar atento, e o senhor alerta para isso, são esses números, né? Muitas vezes gigantescos em termos de percentuais, e você fala, olha que legal, é igual a geração de... O governo solta, né? Foram criados tantas MEIs nesse período, microempreendedores individuais, a arrecadação aumentou tantos por cento. É exemplo do que o senhor colocou aí, né? Essa questão de geração de empregos, né? Tem que ficar atento. Isso, fica bonito o número agora, porque nós estamos saindo de um vale muito grande, de um buraco muito grande, então o número fica bonito. Agora, tem que lembrar que lá atrás a coisa foi ruim, então há um estoque, há um acúmulo de problemas que esses números não estão resolvendo, porque foi muito impactante os transtornos lá atrás. Mas sempre animado, sempre positivo, quando a gente percebe, né, as curvas da Covid caindo, né? Isso é bom, e as curvas da economia crescendo. É isso que a gente deseja para esse país, né? Que as vidas não sejam afetadas e que a economia retome a sua condição normal. Essa é a nossa esperança sempre aí, né? Professor, ele foi muito criticado no ano passado, o governador João Dória. Dizem que até a popularidade dele caiu por aumento de impostos, tudo mais. Agora tem uma informação que chega, não sei se ela se complementa em relação àquela questão, se ela como fica esse jogo na balança comercial, né, entre o aumento e o que ele anunciou essa semana. O governador João Dória anunciou nessa semana um novo pacote fiscal para apoiar a retomada econômica. Será reduzido a partir de janeiro de 2022. Olha a informação. A alíquota de ICMS de setores geradores de empregos, como indústria de petróleo e gás natural, que passará de 12% para a isenção na aquisição de máquinas e equipamentos, nas saídas interestaduais, e sucos e bebidas naturais, que passará de 13,3% para 3%. Além disso, será antecipada a desoneração de ICMS de 2023 para 2022 para diversos setores, como medicamentos, que terá isenção de ICMS, e veículos usados, que passará a ter alíquota de 1,8%, além de alimentos e bebidas, indústrias do agronegócio, reprodução animal, embarcações, arte e transporte metropolitano. E aí, professor, boa notícia? Essa é a parte que o governo precisa fazer, com planejamento, né, Oliveira, exatamente para que a retomada, a curva de retomada seja mais rápida. Então, esse programa do governo do Estado de São Paulo, que está batizado aí de Retoma São Paulo, é a retomada, né, pós aí esse período danoso que nós tivemos, ele traz dois aspectos. Um aspecto é a desoneração. O que é desoneração? É a redução de uma carga tributária sobre setores que foram onerados. Desonerar, retirar uma oneração que foi colocada para a gente atravessar esse período de dificuldade. E também redução de ICMS para alguns setores que o governo estudou, que seriam setores importantes, que poderiam trazer melhoria de produtividade na economia do Estado de São Paulo. E com isso, com essa melhoria de produtividade, nós poderíamos empregar mais, enfim, fazer com que a engrenagem, né, com que a máquina da economia voltasse a ter uma maior velocidade, né? Nós não podemos achar que a velocidade que está indo é boa, nós temos que implementar mecanismos que deem maior força a essa locomotiva que se chama economia, e que ela ande de uma forma mais adequada. Então,
notícia boa, né? São cerca aí de 3 bilhões que envolve esse pacote, né? Envolvendo aí essa isenção. Então, isenção, quando você reduz tributações, desonera, o governo está abdicando de receita. O que nós esperamos? Que essa ação tira tributo, tirando tributo, o governo vai ter menos para investir, mas que isso traga na economia um efeito multiplicador, né? E que o Estado de São Paulo, que é um estado muito grande, o Estado de São Paulo é maior economicamente, por exemplo, do que a Argentina, né? Então, que esse Estado tem aí uma alavancagem, né? Porque dele depende muito o desenvolvimento do Brasil. E é interessante essa notícia, né? Queria fazer um link aqui, né? Nesse anúncio. Foi anunciado aí também investimentos privados, Oliveira. Tem uma empresa que se chama Cavac. Foi anunciado aí que essa Cavac, uma startup mexicana, vai fazer um investimento de cerca de 2,5 bilhões no estado de São Paulo. E uma das cidades que vai receber esse investimento é Sorocaba. Essa Cavac que lida aí com negócios de compra e venda de veículos usados, é uma nova tecnologia, vem para Sorocaba e vai investir aqui, vai gerar emprego aqui em Sorocaba. Então, é muito importante, né, que os estímulos para que esse funcionamento da economia, né, tenha esse apoio governamental. O governo ele tem como função principal educação, segurança, saúde, mas ele também precisa ter essa força de impulsionar em momentos, principalmente como esse, que a gente precisa de maior velocidade, criando mecanismos. Então, abdica de receita, agora vamos cobrar esses segmentos aí em que foi abdicado para que esses segmentos gerem desenvolvimento, gerem empregabilidade, e com isso o governo volta a ter sua tributação lá na frente. Maravilha, professor. O senhor colocou aí a cereja do bolo, né, com essa notícia da Cavac aí, né, que a gente, de investimento chegando no estado de São Paulo, e daí o pessoal disse, opa, que legal, o professor colocou uma boa notícia, mas agora tem que comemorar. O senhor sabe como que o pessoal gosta, o brasileiro gosta de comemorar, né? Ele gosta de comemorar com uma cervejinha. Ok, professor? O brasileiro, na sua maioria, né? Gosta aí de comemorar com a cervejinha. Entretanto, não sei se vai ser possível, não, professor. A informação que chega é que o preço da cerveja aumenta agora no mês de outubro, professor. O preço da cerveja vai aumentar no Brasil, portanto, já aumenta aqui nesse mês de outubro. A Ambev, dona das marcas Brahma, Skol e Stella, confirmou que vai reajustar os preços de seus produtos. A Ambev faz periodicamente ajuste nos preços de seus produtos e as mudanças variam de acordo com as regiões, a marca, canal da venda e embalagem, é o que disse aí a empresa. A fabricante não informou o percentual de reajuste dos preços e se eles serão aplicados apenas em bares e restaurantes e também na venda avulsa para consumo do domicílio. Ô, professor, se alguém esperava aí comemorar, vai ter que fazer uma comemoração não num ritmo tão elevado, hein, professor? Reduz o consumo, Oliveira, sinaliza aí para os produtores de cerveja, né? O verão está chegando, então, obviamente, que cerveja, o volume aumenta nesse período. Temos que fazer sacrifícios, os preços não podem aumentar. Nós estamos combatendo um combate muito pesado no aspecto inflacionário. Então, reduzir, né? Ia tomar 4 latinhas, toma 3, toma 2, deixa lá o estoque, né, para que os fabricantes de cerveja percebam que eles têm que reduzir o preço, tem que ser competitivo, né? Esse é um mercado bastante oligopolizado, ou seja, tem poucos ofertantes, é um mercado muito complexo em termos de controle de preço. Então, o consumidor tem que fazer a sua parte, não só na cerveja, mas na batatinha, no tomate, na cebola, né, no arroz, na carne, que a gente tem comentado, está muito cara. É uma guerra muito grande, né, combater esse combate da inflação. Então, essas notícias ainda vão aparecer até o final do ano, né? Você falou da cerveja, né? Daqui a pouco vem aí as questões de
fim de ano, presente de Natal, né? Então a champanhe também vai subir, o peru, né? O panetone. Então, nós temos que ficar atentos. É uma luta, é uma batalha, e nós temos que vencer essa batalha. Perder batalhas não é legal nesse embate aí com a inflação. Tá certo, professor. Vi que não entendo nada de economia. Tenho que toda semana ter aula com o senhor aqui mesmo no RMS News. O senhor nos dá essa orientação, porque no início da nossa conversa, fora do ar, eu disse, ó, professor, eu vou fazer uma pegadinha com o senhor para descontrair lá no final um pouquinho. Mas o professor colocou que a coisa é séria, ela impacta na economia, né? E a gente muitas vezes acha que não, vai aumentar o precinho da cerveja aí para quem gosta, para os apreciadores, vai de boa, vai nada, né, professor? Tem um efeito cascata, né? Efeito cascata, tudo que sobe a gente tem que rejeitar, a gente tem que fazer uma luta diária, não é na cerveja somente, é no caldo de cana, em todas as atividades, é no lazer, né? A gente tem que enfrentar, é um momento de dificuldade. Quem viveu inflação lá na década de 80, né? Quem viveu isso sabe o quão isso é danoso à sociedade. Então, nós temos que propagar isso para os jovens, temos que propagar isso para as crianças que estão vindo, educação financeira. Então, começa na tenra-idade. Subiu R$2 aqui só, diria alguém lá num determinado produto. Era 5, passou para 7. Veja percentualmente o quão isso é grande. Reaja, né? Não podemos aceitar inflação em aspecto nenhum. Aí temos que ser combatentes para continuarmos aí a manter padrões de inflação que sejam satisfatórios para a nossa economia, dentro daquilo que é possível para a nossa economia, inflação relativamente baixa. Eu vou ver, depois que terminar o programa, o preço do suco de uva, que é o que eu gosto, é a minha bebida. Viu, professor? Também vou dar uma olhada nisso daí. O suco de uva você vai encontrar aí por R$14, R$16 o litro. Mas eu também gosto muito do suco de uva e tenho comprado aí quando eu encontro ele na faixa de 7, 6, às vezes. E quando não está, eu espero a próxima oportunidade e vou tomar o suco que está ali disponível. A gente tem que reagir, às vezes a gente tem que fazer sacrifício, a economia requer essa mobilidade do cidadão. Tá certo, professor. Em algumas coisas a gente também se converge, inclusive nas bebidas, né, professor? É no suco de uva que a gente vai. Professor Marcos Canhada, obrigado. Até a próxima, professor. Obrigado, Oliveira. Abraço a todos, felicidades. Até a próxima semana. Até a próxima, professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e Fatec. Este comentário você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.